Salve
Amém. Boa noite novamente. Graça e paz novamente. Amém. Muitas crianças estão saindo aí, graças a Deus pela vida das nossas crianças. Eu vou tirar esse pouquinho para o lado aqui, só um pouquinho, tá? Por favor. Obrigado. Ok. Semana passada a gente estava aqui num número um pouco menor de pessoas do que estamos hoje. Então nem todos vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o início dessa mensagem que eu quero concluir hoje. Na verdade, eu concluí a mensagem semana passada, mas ela ficou ainda com algumas coisas importantes para a gente ver. Então é isso que nós vamos fazer hoje à noite. Nós começamos a meditar semana passada sobre o privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus. Eu vou antecipar a conclusão da minha mensagem de hoje, e depois eu reforço no final como uma introdução. Eu quero usar a conclusão como introdução porque ela tem duas perguntas importantes, que são perguntas que nós chamamos de perguntas diagnósticas. E esse diagnóstico quem vai fazer é você mesmo, tá? A primeira pergunta é: você é filho de Deus? Não responda. Responda para si mesmo. Você é filho de Deus? E a segunda pergunta é: que tipo de filho você é? Tá bom? Então eu queria que você pensasse a respeito disso durante a nossa reflexão agora. E no final eu vou repetir essas perguntas. Eu quero que você pense a respeito, tá bom? E que você, ao final dessa reflexão que vamos fazer juntos, que você possa responder para si mesmo. Sou o filho de Deus. Amém? Sim, sou o filho de Deus. E aí a segunda parte da pergunta, ou a segunda pergunta, você mesmo pode responder. Aliás, você deve responder. Que tipo de filho eu sou, se sou filho de Deus? Só para a gente pensar aqui juntos, existe um termo que a gente usa em muitos segmentos profissionais, e eu creio que a gente pode aplicar aqui também, que é o termo senso comum. Todo mundo sabe o que é senso comum, sabe? O que é um senso comum? Vou exemplificar aqui. O pessoal fala aqui, ninguém me bata, tá? Briga comigo. Teve um jogo de futebol, e lá teve uns torcedores da torcida do Corinthians que arrumaram uma briga e arrumaram uma confusão lá. Então todo torcedor é vagabundo, maloqueiro, e todo torcedor do Corinthians mais ainda. É maloqueiro, vagabundo. Senso comum. Isso é verdade? Não é verdade. Não é verdade, tá, Daniel? Todo político é corrupto. Isso é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Por que é senso comum? A gente muitas vezes generaliza por conta daquilo que chega ao nosso conhecimento por fontes que a gente não acessou diretamente. Então, como é que eu posso aferir se todo político é corrupto? Eu preciso conhecer pelo menos um político, e eu preciso ter convivência com ele, e para testar se ele é corrupto ou não, se ele é mau caráter ou não. Todo pastor é ladrão. Já ouviram essa expressão? É verdade isso? Todo pastor é rico. Ô glória, recebo. Todo pastor é rico. Todo crente é alienado. Isso é senso comum. Tudo isso é senso comum. E essa expressão filho de Deus também cai muitas vezes nessa vala do senso comum. Todos somos filhos de Deus. É uma expressão genérica. Mas a Bíblia diz, e aí a gente foge do senso comum quando a gente vai para a Bíblia, porque a Bíblia diz que são filhos de Deus todos aqueles que creram em Jesus. Porque nós perdemos a filiação divina. Nós deixamos de ser íntimos de Deus e perdemos essa condição, porque a ideia de filhos pressupõe exatamente isso, que somos íntimos de Deus. Lá no Éden, após o pecado, lá a descrição
de Gênesis capítulo 3, todos nós nos tornamos pecadores. E já nascemos pecadores separados de Deus. E aí vem Jesus, morre na cruz, entrega a sua vida por nós. E a única coisa que ele pede é que nós creiamos na eficácia do seu sacrifício. E aí quando nós entendemos isso, isso é evangelho. Evangelho não tem nada a ver com noite da prosperidade, vale do sal grosso, segunda dos empresários, e por aí vai. Evangelho é crer no Senhor Jesus e será salvo. Isso é o evangelho, anúncio das boas novas. Quando nós entendemos isso e cremos com o nosso coração e confessamos com os nossos lábios, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, isso não é para ser ofensivo para ninguém. A expressão de que todos são filhos de Deus também está nessa vala do senso comum. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Tá? Quando alguém afirmar alguma coisa para você, nunca engula sem que você possa, você mesmo, por meio de fontes seguras, fontes confiáveis, avaliar se o que estão dizendo para você é verdade ou não. Porque senão você corre um sério risco de estar comprando gato por lebre, você está entrando nessa seara aí do senso comum e dizendo coisas que nem sempre são verdadeiras. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, tá certo? Isso posto, nós vamos ler um texto bíblico. Por quê? Qual que é a nossa proposta hoje? Continuarmos pensando sobre esse privilégio e algumas características que precisamos ter, precisamos conhecer, precisamos saber, desenvolver e ampliar nas nossas vidas como filhos de Deus. E a introdução do nosso texto, a abertura, melhor dizendo, do nosso texto hoje, eu tenho que apertar aqui em algum lugar, eu sei. É isso? Não. Aqui? Quem vai me ajudar aqui? Vem cá, Rafa. O texto que nós vamos iniciar é Lucas capítulo 2. Semana passada nós lemos 2 textos, eu vou repetir aqui para você. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Estou lendo os textos da semana passada, tá? Macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. E o segundo texto foi: Vejam como é grande o amor que nos concedeu o Pai, a ponto de fôssemos chamados seus filhos, o que de fato somos. Então, somos filhos de Deus. E hoje nós vamos continuar aqui, pensando em algumas coisas a respeito dessa condição como filhos de Deus. A parte, poderíamos dizer assim, de ser filho de Deus, que muitos de nós não gostam, é a parte da responsabilidade. Nós somos filhos de Deus, diminuiu aqui, mas não fui eu não, tá? Aumentou agora. E nós gostamos desse privilégio, amém? Você é filho de Deus? Amém. Isso é bom? Agora, o privilégio sempre traz junto com ele uma responsabilidade. Ou responsabilidades. Então, se somos filhos de Deus, somos privilegiados, mas somos também responsáveis por essa condição. E aí eu queria destacar algumas coisas hoje à noite a respeito disso. São, além de alguns privilégios também, são algumas características, algumas coisas que devem existir na vida do cristão. E esse texto de Lucas capítulo 2, acho que pode deixar aceso, irmão, acho que eu não quero. Todo mundo consegue ver? Porque eu não quero ninguém dormindo aí, hein? Se apagar, vocês vão dormir? Se dormir, eu jogo um microfone daqui. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, esse texto você conhece? É aquele texto em que Jesus... acho melhor acender, sabe por quê? Que aí alguns não conseguem acompanhar na Bíblia de papel. Isso, obrigado, aí fica melhor. Né, tem esse inconveniente. Jesus vai com seus pais a Jerusalém, era o costume de eles irem lá na Páscoa, e eles permanecem lá durante alguns dias, e quando eles retornam, no meio do caminho, no retorno para suas casas, os pais de Jesus percebem que ele não está com os seus irmãos. E aí eles voltam lá para Jerusalém,
para procurar o menino, e procuram e encontram ele onde? Jogando futebol com os amiguinhos, é lógico. Jogando lá um baba lá, jogando um 2 contra 2, sem goleiro, jogando a bolinha lá com os amigos. Amém? Aonde que eles encontram Jesus? No templo. Menino de 12 anos. E aí os pais, olha, a gente está procurando você, e onde é que você estava? Por que você fez isso? E Jesus responde, estou parafraseando o texto aqui, a gente vai ler daqui a pouco, tá? Jesus diz para ele, por que é que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Resposta de um menino de 12 anos. É importante a gente pensar que na cultura judaica, somente a partir dos 12 anos, é que um rapaz tinha essa liberdade de começar a buscar as coisas de Deus, buscar as coisas espirituais. E é exatamente isso que nós lemos nesse texto aqui. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lucas 2, 41, tá bom? Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou ou respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Qual é a primeira característica aí que nós vamos entender juntos? É que todo filho de Deus precisa desejar estar na casa do pai. Eu sei que hoje nós estamos vivendo num tempo onde existem algumas desculpas para nós não estarmos na casa de Deus. E eu fico pensando quantas vezes nós trocamos o privilégio de estar na casa do Pai, na casa de Deus, na igreja, para estarmos na nossa própria casa. Ou seja, fazendo aquilo que nos agrada mais. Não sou hipócrita, não sou incoerente, eu sei que nem sempre nós podemos, às vezes existem impossibilidades, algumas imposições que não nos permitem estar na casa de Deus, mas muitas vezes nós trocamos deliberadamente, conscientemente, o prazer, o privilégio, a responsabilidade e a necessidade de estar na casa de Deus para estar em qualquer outro lugar. E Jesus, que é o nosso exemplo de todas as coisas, ele que é o nosso exemplo maior em tudo, ele nos dá exemplo inclusive nisso, aos 12 anos de idade. Nós precisamos, irmãos, cultivar esse desejo, cultivar essa vontade, porque é na casa de Deus que nós somos exercitados, é na casa de Deus que nós aprendemos. Vir à igreja não deveria e não deve ser para nós um peso. Eu fico pensando que hoje, particularmente hoje, quantas pessoas gostariam de estar aqui sentada num banco desse e não podem? Porque provavelmente estão em cima de um leito de um hospital. Porque estão enfermas em suas casas, talvez aprisionadas, talvez trabalhando, talvez impossibilitada de estar aqui. E nós, muitas vezes, que temos essa liberdade, que é uma palavra não tão politicamente correta nos dias em que nós vivemos, né? Coisa que nós não valorizamos e até muitas vezes colocamos preço nela. Nós temos a liberdade de estar aqui, de portas abertas, confortavelmente instalados. Ninguém, pelo menos penso eu, vai adentrar essas portas e nos obrigar a deixar de cultuar a Deus, porque nós temos essa liberdade ainda.
Ainda que alguns tentam buscar meios para ofuscar, ou impedir, dificultar que isso aconteça. Eu li alguns dias atrás algumas coisas de um determinado... Não foi nem igreja evangélica, parece que foi numa igreja católica, onde as pessoas estavam ali celebrando a reunião deles, e de repente entram algumas pessoas e fazem com que eles cessem aquilo ali. Olha, vocês precisam parar, porque nós estamos no meio de uma pandemia, e eles estavam ali todos respeitavelmente reunidos, respeitando o distanciamento, com tudo aquilo que o pessoal está pedindo. Nós precisamos tomar muito cuidado com a liberdade que nós temos e não valorizamos. Quem sabe, eu espero que não, oro a Deus para que não, mas quem sabe um dia nós podemos perder essa liberdade. E aí nós vamos querer estar aqui e não vamos poder. Porque isso não nos será permitido. Oro a Deus para que isso nunca aconteça. E sabe por quê, irmãos? Muito próximo de nós, isso já acontece em alguns lugares. Talvez você não saiba disso, porque as emissoras de televisão não mostram isso para você. Vizinhos nossos aqui, amigos nossos, já passam por isso. Querem cultuar a Deus, mas não podem. Querem estar na casa de Deus, mas não podem. Eu e você temos esse privilégio, temos essa bênção. E muitas vezes nós menosprezamos. Como filho de Deus, você precisa lapidar isso em você. Eu não estou dizendo que isso seja um desejo latente. Às vezes a gente não quer vir mesmo. Vamos aqui, vamos deixar de ser hipócrita, tá bom? Quantas vezes você teve vontade de ficar em casa, no sofá, depois de um dia de trabalho, e não vir para a igreja? Quantas vezes? Não precisa mentir, não. Chega cansado, o trabalho foi duro, condução difícil para chegar em casa, trânsito, e aí você senta no sofá, dá aquela respirada funda, aquela relaxada, aí você fala, hoje não vou, não. É tentador ou não é? Mas note, irmãos, os pais de Jesus viajaram no lombo de um animal 3 dias, do local onde eles moravam até Jerusalém, para estar na casa de Deus. Quantos minutos você gasta da sua casa para chegar até aqui na igreja? 10 minutos. Puxa vida, hein? E aí você tem que selar o cavalo, né? Pôr o estribo, pôr arreio, né? E pegar a balsa, atravessar a balsa, pegar... É complicado mesmo, eu sei. Não é assim que a gente chega para a igreja? Hã? A gente entra no nosso carrinho confortável, pá, vira a chave, ele pega, a gente vem, chega aqui, que gostoso. E às vezes a gente não quer nem fazer isso. Às vezes a gente mora perto da igreja. Às vezes a gente mora dentro da igreja. É tentador para qualquer um, irmãos. E é exatamente aí que está a responsabilidade como filhos de Deus. Se eu entendo o que é igreja, eu não devo vir para a igreja por medo, por mero ritualismo. Deus é meu Pai. Eu amo o meu Pai. E uma vez por semana, pelo menos, né, 2 que seja, nós temos a oportunidade, o privilégio de, como família de Deus, como irmãos em Cristo, nos reunirmos na casa do nosso Pai, para cantarmos para Ele, para fazermos os nossos pedidos para Ele, para ouvirmos Ele falando conosco através da Sua palavra. E muitas vezes a gente abre mão disso para estar como é que chama esses negócios numa praça de alimentação, numa sala de cinema, deitado eternamente em berço esplêndido, na rede, no sofá, no chão da sala. Eu sei que é difícil. E se você é jovem, deixa eu dar uma notícia muito desagradável para você. Vai ficar cada dia mais difícil. Vai ter dia que não vai ser só o cansaço físico. Às vezes vai ser o cansaço mental. Às vezes vai ser o cansaço emocional. Às vezes vai ser o cansaço até espiritual.
Às vezes vai ser o dor no joelho. Às vezes vai ser a coluna que não ajuda mais. Vai ficando cada vez mais difícil. Não é à toa que a Bíblia diz, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venham os dias difíceis, você diga, ai, está difícil. Não tenho mais contentamento. Vai ficando difícil, mas sabe, ao mesmo tempo em que fica difícil, vai ficando mais desafiador para nós. Mas qual que é o segredo disso? Você fazer isso por amor a Deus. Deus é seu Pai. Não na compreensão de senso comum. Não genericamente. Deus é seu Pai porque Ele enviou o seu único Filho legítimo e verdadeiro para morrer numa cruz por você. Então, irmãos, vir para a igreja, cultuar a Deus, assistir o culto online, participar das reuniões da igreja, não deve ser para nós peso. Não deve, não deve. Você tem internet na sua casa. Você sabia que tem países aí que os governos mandaram suspender a internet do povo? Vocês sabem disso, não sabem? Vocês são inteligentes, vocês estão conectados, estão vendo as coisas por aí. A gente tem essa liberdade, irmãos. É a coisa mais preciosa que nós temos. E se a gente quiser sair lá no meio da rua e fazer o culto no meio da rua, a gente pode. Se a gente quiser ir lá na praça e fazer o culto na praça, a gente pode. Então não vamos perder de vista esse desejo. Vamos trabalhar nele, vamos alimentar, quando ele estiver ficando fraco, vamos perceber o que é que está tirando de nós, o que é que está minando de nós o desejo de estar na casa de Deus. Porque a gente, às vezes, vai se acomodando com algumas coisas. O nosso corpo se acostuma com tudo. Com coisas boas e com coisas ruins. Muitas vezes nós vamos sendo condicionados, adestrados por nós mesmos a algumas práticas. A gente vai se condicionando. Perceba o que é que mina isso em você. E tire isso da sua vida. Não, eu lembro recém-convertido. Tem alguém recém-convertido aqui além do Rogério? O que mais? Não sei se o Rogério já teve essa experiência, mas algumas vezes recém-convertido era uma batalha para vir para a igreja. Me lembro algumas vezes que a gente ia para a igreja lá no Pirajussara e dava dor de cabeça, dava dor de barriga, dava ânsia de vômito, e eu falava, não vou para a igreja. Mas aí, os dias em que eu estava assim, eu ia para a igreja, eram os dias em que eu mais era impactado, desafiado, abençoado por Deus, pela palavra, pela vida dos irmãos. Por que nós precisamos desejar estar na casa do Pai? Porque é ali que Deus vai cuidar da gente. Muitas vezes você sai da sua casa desolado, triste, aflito, cheio de problemas, cheio de dúvidas, e você chega na igreja e Deus trata você. Deus usa um irmão, uma música, usa principalmente a palavra dele para trabalhar no seu coração, para reavivar a sua esperança, para te ajudar a ficar bem. E aí a sua semana vai embora e você prossegue mais uma semana. Não dá para ser crente em casa, irmãos. Tudo bem, está em pandemia, tudo bem, vamos respeitar, mas tem condições de ir com segurança, vamos para a casa do nosso Deus. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 25, só vou mencionar aqui, ele diz que nós precisamos deixar de lado o costume que algumas pessoas adquiriram de não estar na casa de Deus. Porque é aqui, na casa de Deus, onde nós vamos admoestar uns aos outros, onde a gente vai incentivar um ao outro, onde você vai chegar aqui muitas vezes, usar a expressão aqui, borocochô, meio derrubado, e aí o irmão vai chegar para você e falar, irmão, o que aconteceu? Como é que você está? Tudo bem? Não está bem não. E você vai conversar com ele, e você vai desabafar, e você vai pôr para fora, e ele vai dar uma palavra para você, e você vai ser animado. Agora, fica lá na sua casa assistindo Netflix, a HBO, como é que chama lá? Disney+, Blues, mas não sei o quê, fica lá, assistindo novela, assistindo... Essas coisas não vão trazer à sua memória o que pode te dar esperança, é só na casa do nosso Pai. Vamos avançar aqui? Essa aqui, já colocamos a pedra de esquina. Vamos avançar. Desejo de se agradar ali é de agradar ao Pai. Tá? Desejo de agradar ao Pai pela obediência. Eu coloquei ali entre parênteses ali, conhecimento, interpretação e prática.
A gente vem para a igreja, a gente ouve, aí tem a ver com conhecimento, a gente interpreta aquilo ali, a gente entende aquilo e aí a gente põe em prática. E quando isso é um ciclo, tá? Que vai se renovando. A gente vai aprendendo a respeito da possibilidade de nós agradarmos a Deus através da obediência. O apóstolo Pedro ele fala sobre isso num contexto de santidade. Lá no versículo 16 ele vai dizer, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas a santidade tem a ver principalmente com obediência. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Irmãos, nós não somos mais ignorantes espiritualmente. Nós não temos desculpas diante de Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, que os homens são indesculpáveis. E nós somos mais indesculpáveis ainda. Porque nós não vivemos na ignorância. Nós não estamos mais em trevas. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas, a partir do momento que deixamos de ser ignorantes, aí Deus leva em conta aquilo que nós fazemos. Por isso que é importante a obediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. É por isso que é importante você conhecer a palavra. E quanto mais você vem à igreja, mais você conhece a palavra. Não estou dizendo que você vai conhecer a palavra só na igreja. Você deve ler a sua Bíblia em casa também. No trabalho, nos percursos que você faz por aí. Você deve ler a sua Bíblia, deve ler a palavra de Deus. Mas na igreja a gente vem, a gente conhece, a gente tira dúvida, a gente tem a oportunidade de crescimento, nós vamos interpretando o significado, porque uma coisa é só conhecer. Nós precisamos interpretar e interpretar corretamente a palavra de Deus. O que aquilo significa para mim, o que aquilo tem de significado para mim. E quando eu vou conhecendo a vontade de Deus, aí eu tenho a oportunidade de ser obediente a Deus, praticando a palavra. A Bíblia falando a respeito de Jesus, novamente o exemplo de Jesus, falando a respeito da maneira como Jesus se entregou por nós, Paulo fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pergunta para nós pensarmos aqui. Somos obedientes? Licencinha. Somos obedientes? Até onde somos obedientes? Até onde nos convém? Seríamos nós capazes de sermos obedientes até a morte e morte de cruz? Porque o que Paulo fala lá é a respeito de que deveria haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo. Acaso não é esse o sentimento que deveria haver em nós? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem tudo que nós vemos na Bíblia, nós entendemos plenamente. Por isso que Paulo fala, agora nós vemos em parte, mas um dia nós veremos face a face. Algumas coisas são bem claras para nós. Outras ficam meio embaçadas. É igual dirigir carro velho em dia de chuva. Quem já dirigiu carro velho em dia de chuva aí, que não tem negócio que limpa, como que é o negócio que limpa o carro por dentro? Desembaçador. Quem já dirigiu Fusca em dia de chuva, perua, Kombi, Passat, Variante, Brasília, Chevette. Você fica uma mão no volante, a outra no pano, limpando o vidro. Tem coisa que a gente não vê claramente, fica meio embaçado. Mas mesmo assim, aquilo que nós não entendemos claramente deve ser obedecido pela fé. Ou então nós não confiamos no nosso Pai. Tem alguma coisa que você não entende plenamente na Bíblia? Levanta a mão aí. Ainda bem, que susto, pensei que era só eu. Por exemplo, essa é a pergunta clássica. Como assim? Pai, Filho e Espírito Santo? São 3 deuses? Como é que é esse negócio de trindade, pastor? Eu não entendo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu também não entendo.
plenamente. Não, plenamente não entendo. Não é um único Deus? Como é que pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Um está lá, o outro está aqui, o terceiro está onde? Lá no céu a gente vai ver 3, como é que é? Essas coisas nós não compreendemos plenamente. Não dá para entender. É por isso que nós vemos em parte. Mas um dia nós veremos face a face. Mas sabe, eu tenho tanta confiança em Deus, pelo fato de Ele ter dado o seu Filho por morrer por mim, que tem coisas que eu não entendo, mas eu não duvido. Eu confio, está lá. E Deus fala para mim assim, não faz isso. Deus, mas qual o problema de eu fazer isso? Problema nenhum. Você quer ver um exemplo bem bobo, mas muito sério aqui, que é a desgraça da humanidade? Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden. E aí, o negócio lá era muito bom, diz a Bíblia. Mas aí tem uma bendita de uma árvore lá que Deus fala, não pode comer dessa. Como assim, Deus? Por que não pode comer? Um fruto. E aí a mulher começa a dar ouvidos a outras vozes e come. Sempre é culpa da mulher, tá vendo? Não, brincadeira. Aí vai lá, come do fruto, dá do fruto para o marido, ele come, e estamos nós aqui hoje, pecadores. Mas, assim, humanamente falando, não é uma coisa boba? Qual o problema de comer aquele fruto? Obediência. Deus falou para não comer. Ponto. Uma coisa é comer enganado, comer sem saber. Outra coisa é quando há uma ordem clara, não coma daquele fruto. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E as consequências eram claras também. Tem algumas coisas na Bíblia que a gente fala assim, imagina que isso não tem nada a ver. Se não tivesse nada a ver, não estava lá. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz que toda a Escritura é divinamente, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para correção, para educação, para aperfeiçoamento. Se não tem nada a ver, Deus não teria colocado lá, não teria preservado para nós. Então tem tudo a ver. Mesmo aquelas coisas que nós não entendemos. Porque uma coisa que não dá para entender humanamente, como é que Jesus, sendo Deus, morreu? Como Deus pode morrer? Ele se fez carne, mas ele continuava sendo Deus. Ele se entregou, eu sei disso, porque a Bíblia diz. Mas são umas coisas que, se você e eu começarmos... Quem criou Deus? Alguma criança já perguntou isso para você? Eu quero até vontade de sair correndo quando uma criança da igreja pergunta isso para mim. Quem criou o Deus? O Deus, né? A Rebeca fala assim. O Deus cuida da gente. Nós sabemos quem criou Deus? Nós não sabemos porque ninguém criou. Mas como é que entra isso na nossa cachola? E aí eu fico pensando nisso, às vezes eu fico meio doido, começa a sair fumaça assim. Eu falo, Deus, vou pensar mais nisso. Não vou pensar mais nisso não, porque estou ficando louco aqui, estou ficando meio... Não tem. E assim são muitas outras coisas que a gente lê na Bíblia. Como é que Deus manda Davi entrar lá na cidade, lá, mata todo mundo! Animal, criança de colo, mãe amamentando. Que Deus é esse? Tem explicação, tá, irmãos? Essas questões. Só que, humanamente falando, elas não são aceitáveis. Como filhos de Deus, nós precisamos aprender a confiar nele. Porque tem coisas que Deus vai mandar a gente fazer, na palavra, que a gente às vezes vai ficar questionando. Mas por quê? Porque nós somos obedientes até a página 2. Nós não somos capazes de sermos obedientes até a morte de cruz. Mas é isso que Deus espera de nós. Pelo menos que nós tentemos. E quando muitas vezes nos faltar a fé, peçamos a Ele que aumente a nossa fé. Como Pedro fez, Senhor, aumenta a nossa fé. Quando nos faltar sabedoria, peçamos a Deus. Como o Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas não deixemos de obedecer a Deus por conta dessas questões que nós não encontramos respostas humanas, corretas, politicamente corretas, socialmente aceitáveis. Nosso intuito é agradar a Deus. Como filhos podemos contar... Aí, agora acabou a parte ruim, tá bom? Como filhos nós precisamos agradar a Deus pela obediência. Não acabou a parte ruim, não. Ruim entre aspas, tá?
Como filhos, nós podemos contar com a misericórdia do Pai. Eu gosto demais desse salmo, principalmente o versículo 13. Mas vamos ler a partir do 11, que diz assim, ó: pois como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, e ele se lembra de que nós somos pó. Deixa eu linkar esse texto aqui com o texto anterior. Deus quer que nós sejamos obedientes, mas Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que eu e você não vamos conseguir obedecer tudo. E aí entra a misericórdia de Deus. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Mas sabe que uma coisa que Deus quer que a gente faça? Que a gente tente. A coisa que dá mais orgulho para um pai e para uma mãe não é que o filho seja perfeito. Não sei você. Mas é que o filho seja insistente, brigador, que ele não desista. Que às vezes o pai fala, faz isso aqui. Não consigo fazer, pai, mas ele está lá tentando fazer. Assim é Deus conosco. Você acha que Deus não conhece um monte de sujeira que tem aqui dentro de mim? E de você também, tá? Você acha que Deus não conhece e não sabe o que passa nesse monte de fio desencapado que tem dentro da sua cabeça? E da minha também? Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Mas Deus quer olhar para nós e quer ver filhos desejosos de fazer a vontade dEle. Mesmo quando a gente sabe que a gente não consegue. É por isso que a salvação é pela graça, não é por obras. Ninguém é salvo porque faz coisas que agradam a Deus. Deus conhece a nossa estrutura. É por isso que Ele tem compaixão de nós. Você não tem dó do seu filho? Pena, quando ele cai e se machuca, quando ele vai para a escola e apanha lá e volta chorando para casa. Você não tem vontade de pegar os moleques, bater nos moleques que bateram no seu filho? Vou lá, vou pegar aqueles moleques que bateram no meu filho, vou socar todos eles. Você tem vontade de fazer isso, não? Aí, ó lá, o pecador, ó. Hã? Aí, ó, mexe comigo, não mexe com meus filhos. Aí Deus fala assim, ó, mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de quem? Dos que o temem. Não é daqueles que fazem pouco caso dele. Não é daqueles que Deus é um bobão, velho lá, barba branca. Deus, que mané Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Deus olha para nós e fala, esse é meu filho. Vai lá, estou aqui cuidando de você. Eu sei que você está brigando, que você está lutando, que você está tentando. Eu sei que é difícil, mas eu estou aqui, ó. Semana passada nós vimos lá no Salmo 37 que uma das coisas boas de ser filho de Deus é que nós somos escoltados por anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Você não está sozinho. Eu tenho algumas coisas que eu penso às vezes que me dá medo, sabia? Por exemplo, deixa eu avançar aqui que o horário está indo embora. Eu fico pensando que o mundo espiritual, que está além dos nossos olhos humanos, que a gente não enxerga, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque você sabe que existe uma realidade espiritual, não sabe? Existem anjos, assim como existem demônios. E as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E a Bíblia diz que os anjos são conservos, ministros de Deus a favor daqueles que vão herdar a salvação. Estão lutando por nós. A gente não crê naquela teoria de anjo da guarda, né? Que tem um anjo andando atrás de onde você vai. O cara vai atrás de você igual sombra, assim, né? Você vai, o cara está atrás de você assim, né? Mas a gente sabe que a qualquer momento Deus pode dar ordem aos seus anjos. Não é isso que está escrito lá no Salmo 90? Somos filhos de Deus.
Deus cuida de nós. Se você tivesse dinheiro para pagar a segurança, você não colocaria um segurança para cuidar do seu filho onde ele fosse? Ó. Fica de olho nesse moleque aí, se alguém chegar perto, você dá um rodo, hein? Deus cuida de nós também. Só que não com seguranças humanos, com escoltas celestiais. Como filhos, nós podemos, a despeito de contar com a misericórdia do Pai, eu não sei se você vai gostar muito disso, mas nós podemos contar também com a disciplina do Pai. Ô, glória! Dá um glória aí, alguém. Na hora que fala de disciplina, todo mundo baixa a cabeça. Nós podemos contar com a misericórdia de Deus. Eita, glória, glória, glória. Aí quando eu contar com a disciplina, só como é que é, né, Deus? Mas é isso, irmãos. Disciplina é coisa boa. Disciplina não é coisa ruim. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem? Ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ai, Jesus! Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos. As próprias circunstâncias da vida, é isso que o texto está dizendo, ó, suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. As próprias circunstâncias da vida, muitas vezes, é o tratar de Deus na nossa vida. Nada acontece na minha e na sua vida por acaso. Até as dificuldades que eu e você enfrentamos são um processo... O que é disciplina? Disciplina não é castigo no sentido de punição. Disciplina tem a ver com correção. Colocar no prumo. Colocar no eixo, colocar no caminho certo. É isso que Deus faz conosco. E muitas vezes a gente quer andar igual Siri de lado, e aí Deus fala, não, é para frente que você tem que andar, filhão. Para frente, ó. E a gente não vai, Deus pega a varinha, vai. E por que Deus faz isso? Porque ama. Porque você é filho. Porque se você fosse filho do vizinho, ele não ia fazer isso com você. Você bate no filho do vizinho? Quer dizer, desculpa, não pode bater. Essa palavra, edita aí, por favor. Você disciplina o filho do vizinho? Você corrige verbalmente? Você disciplina o filho do vizinho? Não, porque ele não é seu filho. Mas se você não disciplina o seu filho, você não ama o seu filho. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Porque Ele quer o nosso bem, Ele quer nos ver bem. Penúltimo, como filhos nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. Por que a ênfase aí? Herdeiro, não precisava colocar o co-herdeiro com Cristo? É a ideia de que aquilo que pertence a Jesus, aquilo que Jesus conquistou, parte é nosso. Somos herdeiros juntamente com Cristo. Vamos ler aqui só o texto de Efésios capítulo 1. Abre alguém aí, por favor. Esse versículo não está projetado. E lê para a gente aí Efésios capítulo 1, versos de 1 a 3, por gentileza. Se puder ler bem alto, para ver se pega o som aqui. O pessoal briga porque fala que não sai, né? Aí você que está nos assistindo, se você não ouvir a leitura, é Efésios capítulo 1, versos de 1 a 3. Vamos lá. Por favor. Isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Acabou, né? 3? Merecedores da ira, minha aqui NVI. Mas olha que interessante. O 1 começa falando que nós éramos... Perdão. O 1 começa Paulo se apresentando, cumprimentando, e no 3 ele fala, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A ideia aqui nos remete àquilo que Paulo fala na carta aos Coríntios, quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas bênçãos, nós somos, às vezes, tão pobres espiritualmente, que a gente pensa em bênção como carro, casa, sofá reclinável, televisão 5K de 50 polegadas. Deus está falando das bênçãos espirituais que Jesus conquistou lá na cruz. Lembra quando Paulo diz assim, ó, porque Deus lhe deu um nome que está todo sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e diante e debaixo da terra. Poder e autoridade. Quais são as bênçãos espirituais que nós temos como filhos? Não sei se você acredita nisso, mas nós cremos quando a gente estuda escatologia, que haverá um tempo de reinado literal de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Nós, os filhos de Deus, estaremos juntamente com Ele. É desse tipo de bênção que Paulo está falando. Você acha que bênção é carro? Você acha que carro tem valor para Deus? Terreno, casa, sapato, roupa, smartphone. Não, pastor, meu smartphone não. Meu tablet. Você acha que essas coisas têm valor? Um dia lá na eternidade nós vamos olhar para trás e falar assim, como eu me deixei levar por porcaria. Por isso que Paulo fala, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto. É desse tipo de herança que a Bíblia está falando. Não é dinheiro, não é uma conta na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Não é disso. Não é uma poupança gorda, uma mala cheia de dinheiro. Essas coisas são boas aqui na terra. Mas a herança que nós vimos anteriormente está guardada lá nos céus para nós. Se você põe o seu coração só nessas coisas terrenas aqui, a Bíblia diz que você é o mais miserável de todos os homens. Porque essas coisas vão todas ficar por aí. E se você estiver confiando nisso, você, desculpa aqui a expressão, como dizia minha avó, vai dar com os burros na água. Isso não tem valor nenhum, não vale nada. Nós vamos dar tchau para tudo isso, já, daqui a pouquinho. Mas aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, que são filhos de Deus, são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo das coisas celestiais e eternas. E por último, para a gente fechar aqui. Opa, parou, hein? Deu cãibra aí. Me ajuda aí, Emily. Dá uma avançadinha para nós aí. Isso. Nós desfrutamos do amor inseparável, inesgotável de Deus. O amor de Deus começa lá em Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, esse tipo de amor não é aquele tipo de amor que acaba quando a gente se decepciona com Deus ou quando Deus se decepciona conosco. Você já teve coragem de fazer uma contabilidade eu ia falar uma palavra aqui que não pode, mas das coisas erradas que você já fez? A gente conta as bênçãos, né? Tem um hino que a gente canta, né? Conta as bênçãos, contas quantas são. Agora, conta os erros, contas quantos. Perdi a conta. Contador nenhum ia fechar esse negócio aqui, não ia dar conta de fazer essa contabilidade. Mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ler o texto aqui? Romanos capítulo 8, versos 35 a 39. E aí nós estamos chegando no finalzinho da nossa reflexão de hoje à noite. Olha o que diz o versículo 35. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é filho de Deus? Nem os seus erros podem te separar do amor dele. Deus jamais vai deixar de te amar, de me amar, se de fato, de verdade, nós somos filhos dele. Agora, quando nós falharmos, o que vai acontecer? Lembra da varinha da correção? Ela entra em ação, para colocar a gente no caminho de novo. Mas o fato de sermos disciplinados por Deus não quer dizer que ele deixou de nos amar, muito pelo contrário. Aliás, um parênteses aqui. Se nós estivermos vivendo de qualquer maneira e nenhum tipo de disciplina chega até nós, nós precisamos tomar cuidado. Não tenha medo se você for disciplinado. Pelo contrário, se você agir errado e se de alguma maneira você sentir que está sendo corrigido por Deus, se alegre. Ele é seu pai, ele te ama e está te corrigindo agora. Você está vivendo de qualquer maneira e não está acontecendo nada. Estou aqui, Deus não está nem aí, Deus não está vendo. Sinal de que você não é filho. É bastardo. Porque se é filho, vai ser corrigido. Quando fala de corrigir, não é ser atropelado por carro, não é cair um piano na sua cabeça, você está andando lá na Paulista, cai um cofre lá de cima, não é isso. Sabe qual é a maior disciplina da parte de Deus para conosco? Tristeza no coração. O crente, quando ele está agindo errado, a coisa mais terrível que pode acontecer com ele é aquela tristeza, é aquela angústia de saber que está fazendo coisas erradas. Sabe o que é isso? Ou quem é isso? É o Espírito Santo. Que está dizendo para você, querido, eu te amo, não é isso, não é assim, não é para isso, não é dessa forma. Mas sabe por que isso acontece? Porque eu e você somos filhos de Deus. Deixa eu contar uma coisa aqui que eu nunca contei na igreja. Ixi, lá vem. Quantas vezes, eu acho que eu não sou o único pastor que acontece isso. Às vezes, num domingo, você vai pregar. Isso não aconteceu hoje, não, tá? No domingo, você vai pregar à noite. E aí você diz para a sua esposa uma palavra fora de lugar. O pastor vai pregar domingo à noite, aí a esposa vai fazer a comida, não põe sal, aí ele reclama, a esposa... Estou brincando, tá bom? Aí, estou ilustrando só, tá? Aí você fala uma coisa... Aí você sai, aí você entra lá no sofá, vou preparar aqui minha mensagem agora que eu vou pregar à noite. Você vai pregar à noite? Depois do que você fez? Aí lá vai o pastor. Me perdoa, não devia ter falado o que falei. Vai tentar pregar sem fazer isso para você ver. Sai nada. Capaz de você nem conseguir pregar. Por quê? Porque Deus nos ama. E a mesma coisa, você que às vezes fala uma coisa para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, para o vizinho, e Jesus morreu por você. Ah, Jesus morreu por você? Ah, tá legal. Vai lá e pede desculpa para ele então. Espírito Santo. Nos disciplinando, nos incomodando, dizendo para nós que nós não podemos viver dessa maneira. E sabe por quê? Porque somos filhos de Deus. E quando a gente age dessa maneira e nada acontece, não somos incomodados, é porque alguma coisa muito estranha, muito esquisita está acontecendo dentro do nosso coração. A possibilidade é que talvez a gente nunca tenha sido filho, ou se somos filhos, estamos sendo filhos desobedientes. E aí precisamos consertar a nossa vida com Deus e com as pessoas, para que a gente possa gozar da liberdade, da comunhão com Deus novamente.
Eu quero finalizar fazendo aquelas duas perguntas de novo para você. Você é filho de Deus? Amém. Se aceitou Jesus como seu Salvador, você é filho de Deus. Se você não recebeu Jesus como seu Salvador, isso ainda não te coloca lá na classificação de filho de Deus, porque não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Deus, é a palavra, é a Bíblia. E se você é filho de Deus, que qualidade de filho você tem sido? Que qualidade de filho você tem sido? Queria que você pensasse muito a respeito disso. Enquanto você está pensando, eu vou chamar o pessoal da música para chegar aqui à frente. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Mas eu queria que mesmo cantando, você continuasse pensando nisso. E no finalzinho aqui da canção nós vamos orar, encerrando o culto de hoje à noite. Se você é filho de Deus, glorifique o Senhor. Glorifique a Deus, porque você é filho dele. Nada vai te separar do amor dele. As lutas virão, as dificuldades também. Mas Deus estará sempre com você. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar ao nosso Deus? Ao nosso Pai? Amém. Essa canção que a gente vai cantar, essa canção, ela tem tudo a ver com o que a gente acabou de ouvir a palavra do Senhor. Porque ela diz que o que é o seu respirar, né? O meu respirar, a gente vai cantar, o meu respirar é viver com o Espírito Santo, é meditar na palavra. Qual é o meu pão? O meu pão é a palavra de Deus que eu medito todos os dias, que eu vivo. Então é exatamente isso. Qual é a vida que a gente quer ser? Qual é a qualidade de filho que a gente é?
O que é respirar para nós? Estar vivo, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Em pé, todo mundo ainda. Prende a respiração aí. Segura. Até você não aguentar mais. A hora que você não aguentar, respira, tá? Ninguém vai morrer, não, pelo amor de Deus. Tá, acho que já todo mundo já soltou, né? O que isso ilustra? Que assim como nós precisamos respirar para continuarmos vivos, nós precisamos estar conectados com Deus, ligados a Ele, fazendo a vontade dEle, se alimentando dEle, da palavra dEle. Porque sem isso nós não temos vida, nós estaríamos apenas vegetando, sem vida verdadeira, sem vida plena. Então que possa ser assim na vida de cada um de nós, que o Senhor conceda essa graça para nós, que nós, como filhos, possamos desfrutar do cuidado, do amor, do zelo, da disciplina do nosso Pai, todos os dias. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai querido, Paizinho amado. Obrigado porque o Senhor nos amou mesmo quando nós ainda nem queríamos saber do Senhor. Nós éramos pecadores. Somos pecadores ainda. Mas éramos pecadores sem nenhum tipo de interesse pelo Senhor. E o Senhor, mesmo assim, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Obrigado porque a fé em Jesus também nos tornou seus filhos, ó Deus. Herdeiros do Senhor, co-herdeiros do Senhor. Pessoas que podem desfrutar da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor, do seu cuidado a cada momento. Que hoje à noite, ó Deus, o Senhor possa ter se agradado de nós aqui, mesmo conhecendo a nossa estrutura e sabendo que somos pó, que o que fazemos aqui não se compara à adoração que o Senhor recebe constantemente aí no seu trono de glória, mas fazemos isso por gratidão, ó Deus. Então recebe, ó Deus, com um cheiro suave, agradável, que o Senhor possa ter se agradado das canções, de tudo que foi feito aqui hoje à noite, e que a sua palavra, ó Deus, ela possa ser aplicada aos nossos corações. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos aqui hoje à noite. Que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo o mal. Nós oramos, ó Deus, por todas essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Tantas coisas estranhas e esquisitas acontecendo. Ó Pai, tem misericórdia deste mundo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Põe as tuas mãos sobre a nossa nação, sobre esse planeta que está doente fisicamente, espiritualmente. Derrama da tua graça sobre essa nação, ó Deus, e que nós, como seus filhos, nós possamos, ó Deus, transbordar graça e amor onde quer que nós estejamos. Que as pessoas possam sentir o bom perfume do Senhor onde quer que nós estejamos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos dá sabedoria, guarda os nossos passos e nos livra de todo mal. Ó Deus, muito obrigado porque temos o privilégio de, como filhos, estarmos na sua casa mais essa noite. E nós louvamos ao Senhor por isso. É muito bom estarmos aqui, ó Deus. E agora, ao terminar esse culto, essa reunião, eu oro para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, em segurança, protegidos. Que o Senhor faça com que cheguemos bem em nossas casas, que os nossos familiares, todos eles estejam bem também. Que o Senhor nos dê uma boa noite e uma boa semana debaixo da tua graça também, ó Deus. Faça isso por nós, ó Deus, não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor é um Pai amoroso, um Pai misericordioso em quem nós confiamos. Dá-nos uma boa noite e obrigado por tudo que nos permitiu fazer hoje. É a nossa oração de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.